Muito bem, cumprimentamos a todos com uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, preciosos irmãos, preciosas irmãs, ouvintes, nós vamos ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17. Eu convido aqui a congregação presente para se colocar de pé e você que está no vídeo, onde você estiver, mantenha reverência também durante a leitura da palavra de Deus. Vamos ler esses dois versículos e daqui nós extrairemos um contexto, para a nossa meditação. Aqui está dizendo assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Oremos nesse instante. Deus de infinita graça, o Senhor que escreveu essa Bíblia, o Senhor que enviou estas Escrituras à face da terra, especialmente para os teus filhos e filhas, meu Pai. Eu sei que os ímpios não entenderão, mas, meu Deus amado, aqueles que são entendidos no Espírito, não segundo o intelecto, mas revelados pelo Espírito Santo, entendem essas coisas. E nesse momento, meu Pai, nós somos gratos por termos sido contemplados, meu Deus, com a luz da Tua revelação. E que essa luz atinja cada filho e filha do Senhor, onde quer que esteja, para que se posicione no corpo místico do Senhor, para juntos subirmos a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, dentro em breve, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Daqui a pouco eu vou ler no livro de Gálatas, Gálatas no capítulo 5, mas até que cheguemos para ler em Gálatas, eu quero trazer uns pequenos comentários aqui dentro dessas escrituras que lemos. Não delongaremos, seremos breves. Estaremos falando sobre vinho novo em odres novos. Eu vou repetir a frase para que fique bem fixado: vinho novo em odres novos. Muito bem, trabalhando dentro deste assunto, essa expressão, vocês perceberam que foram lidas no verso 17. São Mateus 9, nós lemos versos 16 e 17, e aqui no verso 17 está inserida essa frase, aqui está assim, mas deita-se vinho novo em odres novos. E eu tomei essa parte aqui, vinho novo em odres novos. Bom, então a primeira parte do nosso assunto é apenas esclarecer, definir o que são odres. O vinho todo mundo já sabe, é um líquido extraído da uva, através do processo de fermentação, da fabricação do vinho. E Jesus, quando fala do vinho, aqui neste contexto, ele está falando do Evangelho, das boas novas do Evangelho que veio através de Jesus Cristo, lá na sua primeira vinda. Então, por ser o Evangelho, aliás, a palavra Evangelho, ela já é traduzida como boas novas, quer dizer, notícias novas, boas novas. Então, isso é o Evangelho. E este é o vinho novo. E o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Vamos então agora aos odres. Eu busquei sobre a palavra odres, odre no singular e odres no plural, E qualquer criança, qualquer estudante pode fazer isso. E apenas é um tipo de, vamos dizer, garrafa. A garrafa de colocar o vinho. Hoje o vinho está em garrafas de vidro, ou litros de vidro, ou até de outro material. Mas na época de Jesus, estava em um recipiente fabricado de couro. Mas você pensa, de couro? Sim, era a maneira que era na época. E o nome era odre. Então, um couro de animal preparado, assim como faz sapato, faz bolsas, faz cintos, usando o couro. Fazia até mesmo um material para se escrever, como os rolos de papiro. Era couro curtido, preparado, e servia para escrever em cima, Depois enrolava-se. Então, o couro era uma matéria-prima muito utilizada na época de Jesus, e inclusive para fazer os vasos, para colocar o vinho.
Agora, algumas características, não é nada científico, não é nada técnico aqui, é só, isso está de acordo exatamente, está 100% com o texto. Você pode ver que Jesus disse que o vinho tem que ser em odres novos. Nos 2 versículos aqui, ele diz que o odre velho, inclusive antes de falar odre, ele usou o termo remendo. Você não vai remendar um vestido, uma roupa nova com um remendo velho. Porque o tecido novo tem uma textura, o remendo velho tem outra textura. E aí quando então haver algum movimento ali, vai esticar e vai puxar o remendo velho e o pano velho então vai romper-se. E a roupa com aquele remendo vai ficar inutilizada. Tá, mas logo Jesus passou para a questão do vinho. E aqui então, os dois assuntos são didáticos, são para o nosso aprendizado. Jesus é quem utilizou isso. E vocês lembram que certa vez Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Vós me chamais mestre e senhor. E então, quer dizer, ele é mestre. Ele sabe ensinar. Então eu não ensino nada, eu apenas pego o que Jesus ensinou e repito isso. E dou essa ênfase, porque é o trabalho de quem está aqui na frente. É assim que Esdras, Neemias fez diante do povo de Israel, quando precisou, viu que o povo não estava sabendo na dica de nada. Perdão pela expressão aqui, mas o povo estava todo corrompido, estava andando longe da palavra de Deus. Então teve que fabricar um púlpito de madeira para aquele fim. E Esdras, Neemias, os sacerdotes, eles liam a palavra, pausava ali, explicava, explanava, trazia aquilo à compreensão deles. Lia outro trecho, explicava, explanava, trazendo à compreensão. E assim então eles ficaram ali de cedo até meio-dia e o povo não se fatigou. O povo, aliás, aprendeu e aquilo foi de grande proveito para o povo mudar de vida, mudar de atitude, inclusive mudar para melhor. Estou falando lá do Velho Testamento. E no Novo Testamento, Jesus vem com o Evangelho, as boas novas do Evangelho, e tipifica como vinho. E isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é o mesmo hoje. Então agora é a nossa vez. Precisa-se de odres, vasilhames, seria as garrafas, os litros, hoje, que são de vidros. Mas vamos usar o mesmo termo de Jesus, não vamos mudar nada. Por que Jesus disse? Se colocar o vinho novo no odre velho, vai estragar o odre, e estragando o odre, que seria no caso da garrafa, se a garrafa partir, ela rachar, quebrar, vai entornar o vinho, e vai perder ambos, tanto o vinho quanto a garrafa, o odre, né? Então, já se colocasse no odre novo, tá? Jesus disse, então vai aproveitar o vinho novo, não vai se perder, e nem o odre. Por que isso? Vamos agora. Então a essência do nosso culto, o profeta de Deus estará falando daqui a pouco na mensagem por que é tão difícil viver uma vida cristã. Estarei lendo esse sermão daqui a pouquinho, né? Ainda não é agora, está aqui no vídeo, né? Se alguém gostaria de saber, não sei se isso está disponível na internet, mas cada um fale com o seu pastor, e ele estará então providenciando para você um exemplar desse, se você desejar lê-lo todo. Claro que eu vou ler apenas algumas partes daqui a pouco, ainda falta ler Gálatas, também vou ler daqui a pouco. Mas vamos então fechar essa parte aqui. Falei dos odres, que hoje está tipificado na garrafa ou no livro de vidro, mas que na época de Jesus era uma bolsa, né, um pequeno saquinho feito de couro. E por que Jesus enfatizou que o odre tem que ser novo, para se engarrafar o vinho novo? Bom, então vamos lá. Características do vinho e características do odre. Primeiramente, o vinho velho não foi mencionado aqui. O vinho velho era um ensinamento antigo, não que ele tornou obsoleto. O tempo da lei e dos profetas cumpriram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Então a lei, os profetas, os ensinamentos antigos serviram de aio. Eu preciso fazer essas referências. O apóstolo Paulo disse que serviu de aio, de condutor, para nos conduzir a Cristo. Então, a lei não tornou-se obsoleta. Ela fez o seu papel e conduziu as pessoas. Para quem observou muito bem a lei, entendeu o recado. E agora é hora de aceitar as boas novas do Evangelho.
Então, os odres que Jesus estava falando ali eram pessoas. Então, uma pessoa é feita de carne, osso, pele, né? Osso, pele e assim por diante. O corpo humano. Então, mas Jesus foi direto na questão do odre. Ou seja, um ser humano é um vaso, onde o Espírito de Deus vem e trabalha. Se esse vaso for um vaso que dê lugar, que cede. Aí vem agora nessa palavra cede. É bem aqui. Tem que ser flexível. E por que o odre era construído de couro? O couro, ele tem uma propriedade de ser flexível. Ele não é como borracha, que estica e tal, com a elasticidade da borracha. Mas o couro tem certa flexibilidade. E o vinho novo, perto do vinho velho, tem uma diferença. O vinho velho, ele já atingiu o seu auge e o volume dele, eu posso dizer, é constante. Os meninos, os estudantes de física aí sabem disso. Então, se você tem ali 1 litro, tantos ml de vinho, ele vai ter o seu volume constante. Agora, o vinho novo, se você colocar 1000 ml de vinho novo, não que ele vai surgir mais vinho, mas ele vai, o processo de fermentação dele tá novo. E ele então vai produzir dentro dessa fermentação, ele vai produzir como que gases. Vou falar assim para ficar mais simples de entender. Então o líquido é o mesmo. Você tem 1 litro de vinho, é 1 litro de vinho. Mas ele vai avolumar-se através da gaseificação. Ou gasificação, não sei se eu falei a palavra correta, mas quero que vocês entendam. A produção daquele gás que vai aumentando, vai trabalhando ali no vinho. Isso então faz com que gere uma pressão. Vocês já podem ter aberto certa vez algum litro de líquido e quando você abre a tampa dá uma pequena explosão, né? Aquela pequena explosão ali você percebe que teria um gás ali dentro, não é isso? E aquele gás estava estufando. Mas o recipiente tem que ter capacidade para suportar aquela pressão. Então, o odre novo, o couro está flexível, ele tem a oleosidade, aqui está a palavra. A oleosidade do couro animal, ela está com capacidade de que, se precisar ceder, então ele cede, ele estica um pouco mais e não estoura. Não estourando, ele garante que o vinho está protegido. Muito bem entendido, eu creio que sim. Tá, e o odre velho? O odre velho, Jesus olhando para as pessoas que falavam assim, eu sou assim, eu nasci aqui, minha mãe era dessa igreja, meu pai era, minha avó era, minha bisavó era, eu não saio, eu não arredo o pé. Então, Jesus está se referindo a isso. Pessoas que não cedem para a palavra, para o ensinamento, para os efeitos do Evangelho, das Boas Novas. E quando o Evangelho das Boas Novas chega e começa a exigir que ceda-se aqui, ceda-se ali, estique aqui, estique ali, o odre velho está enrijecido. Ficou guardado no paiol, na tuia, lá não sei quanto tempo, está aquele couro ressequido. E aí quando o vinho novo começa a trabalhar e estufar ali dentro, o odre velho é pirracento e fica ali, durão. Sabe o que acontece? O vinho não deixa de trabalhar por causa do odre velho. O vinho trabalha. E quando o vinho novo vai trabalhando, estufa o odre velho e ele prefere trincar. Não é nem que ele prefere, ele não tem oleosidade, ele não tem flexibilidade, então como é que ele vai dar aquilo que ele não tem? Então ele racha. E aí o vinho vaza e você perde o vinho e perde o odre também. Então, creio que está bem explanado aqui e nesses 2 versículos. Agora, esse ceder é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele chega e mexe com a nossa vida. Ele mexe na nossa comodidade, na nossa zona de conforto. E aí então, claro que um cristão não vive desconfortável. Um cristão vive confortavelmente na palavra de Deus, através do Espírito de Deus. Mas esse confortável na presença de Deus, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Então, você não conforma mais com a forma ou forma do mundo. Se a forma é redonda, o bolo sai redondo. Se a bola é quadrada, se a forma é quadrada, o bolo vai sair quadrado. Agora, o Evangelho vem com a sua forma. E nós vamos ter que ser flexíveis
e deixar que o Evangelho nos leve para onde ele quer nos levar. E aí então, não temos mais que usar parâmetros mundanos, regras do mundo, aprendizado, padrões que a sociedade que não aceita o Evangelho traça. Nós não temos que conformar, como eles não são obrigados a conformar também com o Evangelho, é claro. Mas, muito bem, eu vou ler em Gálatas, para que essa parte de leitura escriturística fique resolvida, e aí nós vamos então para a mensagem do profeta. Eu disse que não ia delongar. Bem, amados irmãos e irmãs, ouvintes, aqui em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver um pouquinho sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne, né? E toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós não estarei pregando aqui, vou ler apenas para trazer à nossa memória, e vamos então para a mensagem. O profeta é quem vai estar pregando para nós, através da leitura da mensagem. Bem, aqui em Gálatas capítulo 5, deixa eu tomar aqui os versículos. Eu vou tomar o versículo 16 a seguir. Gálatas 5, verso 16. Está ali no monitor também, né? Se alguém desejar acompanhar ali pelo monitor. Se não, eu vou ler aqui na Bíblia e você pode estar acompanhando aí também. Gálatas capítulo 5, verso 16. A seguir, né? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então são duas forças contrárias, duas forças antagônicas. Então, forças operando em sentidos opostos, né? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Dois pontos. Então, prestem bem atenção aqui, as crianças, jovens, todos, né? As obras da carne. Precisamos ouvir isso? Sim. Para que isso fique nítido diante de nós. As obras da carne são... eu vou até contando o dedo aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se isso alguém não concorda, não conforma, vai discutir com o apóstolo Paulo. Eu contei aqui, faltaram dedos. Minha mão aqui só tem 5, eu usei 3 vezes. Foi 15 dedos. Então, quer dizer, 15 frutos da carne, ainda faltou mais um, quer dizer, 16. E não encerrou aqui. Paulo falou glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, quer dizer, então, essa gama, essa lista toda de palavras descrevendo frutos da carne. Então, fica bem claro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, vamos aqui prosseguir na leitura. Eu tinha lido até o verso 21, agora o verso 22. Mas o fruto do Espírito agora também 2 pontos. Vai ser a quantidade menor, tá, irmãos? Mas a qualidade, né, desses frutos, ó. Mas os frutos do Espírito são 2 pontos. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu enumerei 9 aqui, tá? 9. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tá bom, somente até aqui. Então nós lemos Gálatas 5, do verso 16 ao verso 26. Poderíamos seguir adiante, mas é suficiente para a nossa meditação. Bem, a mensagem que estou com ela em mãos, como já mencionei antes, porque é tão difícil viver uma vida cristã, e seria muito bom se pudesse contemplar mais parte desse sermão aqui nesse culto, mas, dado o nosso tempo, você diz, por que o pastor não prolonga até? Paulo certa vez pregou até virar a noite. O profeta irmão Branham, na mensagem à ordem da igreja, disse que os sermões mais curtos seriam melhor aproveitados. Isso não é uma sugestão, é um ensinamento dele. E se o Espírito Santo nos toma e nos leva a um culto prolongado, nós seguimos ao Espírito Santo e vamos prolongando. Mas se o Espírito Santo instruiu-nos através do profeta, e ele então nos dá o pão fatiado, eu como pastor, não sou eu quem fatia o pão. O Espírito Santo determina, ministra esta fatia, ou estas fatias. Então eu não fiquei buscando esse tema para vir falar. Então Jesus me alimentou e disse, transmita isso, passe isso para a igreja, porque as pessoas precisam disso aqui. Então vamos agora ver o que o profeta de Deus fala aqui. Nós vamos tomar a partir do parágrafo 23, e vamos então prosseguindo. Pretendo avançar não muita coisa aqui, mas nós vamos então procurar andar aqui com o profeta. Deixa eu só pegar aqui um óculos, vai ficar melhor para a leitura. Já está aqui, né? Vamos. Vamos então. Parágrafo 23. Vamos em frente então. Então você vê, irmão, o Espírito Santo não foi enviado para formais inflexíveis, mortos intelectuais. Ele foi enviado para dar liberdade, para que homens e mulheres nasçam de novo no reino de Deus. O Espírito Santo não foi enviado para os intelectuais, foi enviado para aqueles que são humildes de coração, de espírito contrito. Não importa se eles são estudados ou não. Embora eu não gostaria de ficar parando, irmãos, mas eu preciso dar essa ênfase. Há muitos críticos que falam assim, olha, uma igreja de iletrados, uma igreja de pessoas que não sabem o que estão dizendo. Não é isso. O apóstolo Paulo era doutor. Tivemos Lucas, doutor também. E tivemos vários convertidos nas Sagradas Escrituras, Moisés, com todo o estudo que o Egito pôde proporcionar. Só que esses homens não prestaram atenção nisso. Eles deixaram isso para trás. Paulo fez com que o conhecimento intelectual dele fosse considerado como esterco. Esterco presta para colocar no pé de couve, né? E assim sucessivamente, para adubo. Mas Paulo não fez uso da sublimidade das palavras. Mas se Deus chama uma pessoa que é intelectual, que é estudada, chama outra que é iletrada, que não sabe assinar o recibo do seu produto ali que vendeu, Deus trata com ambos segundo a sua maneira. E sempre a maneira de Deus é a humildade. Então vamos prosseguir aqui. Não importa se eles são estudados ou não. Se eles são arbustos, ou o que quer que seja, são flexíveis ao Espírito Santo. E posso fazer uma pergunta a mim mesmo. Eu pensei, o que faz com que o vento comece a soprar? É apenas porque o vento quer soprar? E algo pareceu dizer, não é porque ele quer soprar, mas cada vez que ele sopra, sacode as pequenas árvores e elas cedem, afrouxam suas raízes, então elas podem crescer mais profundamente e conseguir um melhor suporte. Nem que eu não avance tanto mais na leitura, mas preciso falar isso aqui. Então o vento do Espírito Santo soprando vai dar esse efeito nas vidas daqueles que cedem ao Espírito Santo.
profeta usou o natural. No natural, o vento sopra e as árvores cedem, balançam para lá e balançam para cá. E o que isso resulta? A raiz repuxa dentro da terra e cria uma frouxidão, cria um pequeno espaço entre a raiz e a terra. Como se estivesse meio que arrancando, amolecendo. Mas aquilo cria condições para a raiz se desenvolver. E a raiz então vai engrossar, vai criar mais garras e vai se agarrar melhor ao solo. E então o profeta diz, assim é também, o Espírito Santo te move para lá, te move para cá, te torce daqui, te torce dali. E isso é para te dar mais robustez, mais firmeza na palavra. Então, irmão, você que está ouvindo também aqui através deste vídeo, isso é com você e é para você também. Então não fique desapontado, não fique pensando que você está sendo reprovado, reprovada, porque coisas acontecem com você que te torce, não é como você gostaria, e aquilo torce você para lá, torce para cá. Então, eu creio que não precisa comentar tanto aqui. Vamos seguindo em frente. Este é o princípio do reavivamento. Um povo que é flexível, não falando intelectualmente, mas a vinda do Espírito Santo na forma do batismo, entregando a palavra de Deus, se regozija e é flexível na unção do Espírito. O que tem isso a ver com a igreja? Afrouxa as raízes da igreja e faz com que elas se enrolem ao redor das raízes da igreja de Jones, e Jones enrola-se ao redor das raízes desta igreja, e a primeira coisa, vocês sabem, juntos elas são uma grande e unida floresta, e então todos os demônios do inferno, ou no inferno, não poderiam sacudi-las. Então, aí está o problema. E qual é? Agora, notem, a Escritura ordena isto e diz aqui, eu vos darei um coração novo. Não um coração polido, não um velho amável. A velha senhora não precisa de cirurgia plástica, ela precisa de um nascimento, é o que ela necessita. A velha igreja necessita nascer de novo. Agora, ele nunca disse, eu vou polir o velho coração. Ele disse, eu tomarei de vocês o velho e endurecido coração e colocarei um novo. Este novo coração encaixa bem no centro do íntimo do seu ser. O coração é o lugar ocupado pela alma. Eles não sabiam disso na ciência, até não muito tempo atrás. A velha ciência crítica dizia, Deus cometeu um erro quando ele disse que um homem crê com seu coração. A Bíblia estava errada. O crítico, né? Dizendo isso. A Bíblia estava errada. Disse, não há faculdades mentais no coração. Você crê com sua cabeça. Deixa eu parar aqui um momentinho. Então, Satanás pensava que as pessoas crêem que a fé está na cabeça. Por isso atacou a cabeça de Eva, colocando dúvidas ali. E há um dizer popular que diz, plante uma dúvida na cabeça de um homem ou de uma pessoa e ela perderá a sua fé. Tá vendo? A pessoa está com muita convicção. Isso é no estudo, é em qualquer coisa. Você está com aquela fé, o adversário chega e planta uma dúvida ali. Você estava crendo que você está estudando e que você vai passar e que você vai conseguir. Basta alguém chegar e te derrubar, colocar você para baixo através de uma dúvida que plantar em você. Por isso, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, se é Satanás que plantou dúvida na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, arranque isso aí, joga fora. Deixa a certeza da fé em Deus continuar operando dentro de você. Vamos então em frente aqui. Assim, daí a ciência pensava, a Bíblia errou, porque a Bíblia diz que o homem crê com o seu coração e o coração não pensa. Mas é que a ciência que era estúpida, ainda é estúpida. Ela não sabia ter um espaço dentro do coração, um vazio, que nada ocupa aquilo ali. E a ciência pensava, esse espaço parece que é obsoleto, não é ocupado. Mas se descobriu mais tarde que ali é onde a alma habita. Então por isso que se crê com a alma. E a alma habita em todo ser humano,
mas ela tem esse local ali especial, nessa cavidade, né, do coração. Prosseguindo, não há faculdades mentais no coração. Você crê com sua cabeça. Se Deus, reticências, eu sou um literalista, não quero espiritualizar nada da palavra. Eu quero dizer somente o que a palavra diz. Eu creio isso dessa maneira. A Bíblia diz, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E se Deus disse, e se Deus quisesse dizer cabeça, ele teria dito cabeça. Ou seja, se Deus quisesse que você cresce com a cabeça, ele teria dito, né? Porém, ele disse coração. Então, quando nós descobrimos que há poucos anos atrás, cerca de 3 anos, né, na época desse sermão, 3 anos atrás, 2 anos para ser mais exato, nas manchetes dos jornais de Chicago, havia um artigo que dizia que eles encontraram um pequeno compartimento no coração humano. Não é no coração animal ou outro coração, mas no humano. Um pequeno lugar onde não há nem mesmo uma célula de sangue. E eles dizem que isto é o apartamento, compartimento que a alma ocupa. Então Deus estava certo. Um homem pensa com sua cabeça, mas crê com seu coração, correto? O intelectual usará a razão. Estou tão mal, eu não posso fazer isso, se eu pudesse passar ali por cima, eu seria, são razões, né? Razão, raciocínio. São razões, mas o coração não arrazoa. Simplesmente aceita a palavra da maneira que ela é e crê nela. A Bíblia diz que nós devemos lançar fora as razões, correto? Nós estamos para crer, não para arrazoar. Apenas creia isto. Vos darei um coração novo. Agora, qual é onde muitas pessoas cometem um erro? Um novo espírito vos darei. Agora, ele nunca disse, polirei o velho espírito, polirei o velho coração, mas vos darei um novo coração e um novo espírito. Quer dizer, ambos os velho coração e velho espírito, sai para fora, são descartados. E Deus insere novo coração e novo espírito. Consequentemente, a novidade de vida, né? Vamos prosseguir um pouquinho mais. Agora, muitas pessoas pensam ter o Espírito Santo e cometem um erro. Os metodistas certamente pensaram que tinham isto quando gritavam. Disse, irmão, temos isto. Qualquer um que grita, mas eles descobriram que havia muitos que gritavam e não tinham. Correto? Junto vem o pentecostal e diz, quando nós falamos em línguas, nós o temos. Mas eles descobriram que muitos que falavam em línguas não o tinham. Isso é certo. Vocês reconhecem isto. Bem, agora nós temos todo tipo de coisas por vir. E você não tem até conseguir isso. Mas então, você não terá até que o Espírito de Deus venha dos céus e mude sua vida. E faça dos frutos de sua vida uma pessoa diferente. Pelos seus frutos os conhecereis. Esta é a razão pela qual você tem tantas altas e baixas. Se fosse desenhar um gráfico, né, da vida das pessoas, da nossa vida, o gráfico uma hora está subindo, outra hora está descendo. Vai ser como aquele gráfico chamado senoide, né, que está subindo, descendo, fazendo aquelas curvas ali na matemática. Vamos aqui, estamos prestes, né, a chegar no nosso final. Você tem um novo espírito, então você para de beber, tem um novo espírito e para de beber, mentir. Você tem um novo espírito, então você pode fazer muitas coisas com aquele espírito. Mas não é a respeito disso que Deus está falando. Um novo espírito, ele disse, eu vos darei. Agora observem, vos darei um novo coração e um novo espírito, porque ele teria que dar um novo espírito para viver para ele, porque você não poderia nem viver consigo mesmo
com o espírito que você tinha. Você não poderia viver com seu vizinho. Tem pessoas que não suportam ela mesma. Eu conheço já mais de uma pessoa já falou isso comigo. Que elas são boas pessoas, são ótimas pessoas, mas elas expressaram voluntariamente, dizendo que tem vezes que tem que sair de casa. Inclusive, essas, por coincidência, né? Uma é homem, né, sexo masculino, outra é uma do sexo feminino. Ambas são pessoas que moram sozinhas, não conseguem suportar, nem mesmo ter família, viver em família. Não vivem brigando, são ótimas pessoas, mas já revelaram que não conseguem. Mas chega num nível meio que de estresse assim, com não sei o que, e uma delas disse assim, que tem que sair de casa e dar uma volta assim, sair, porque não suporta ela mesma, tem hora. Quanto mais fosse para suportar uma outra pessoa por ali. Então, o profeta está dizendo aqui, ó, você não poderia viver com seu vizinho, você não poderia se associar com o próximo homem da próxima esquina, você não poderia associar-se com esses cristãos, porque você teria tido um espírito terrível. Então ele tem que te dar um novo espírito. Eu vos darei um novo coração, um novo espírito. Agora, observem, e eu colocarei meu espírito em vocês. Aí está a diferença. Eu colocarei meu espírito em vocês. É aí onde você descobre que é tão difícil que você vá à igreja e consiga um conceito diferente. Sabe de uma coisa? Eu creio que devo ir à igreja. Então você volta para casa e diz, aleluia, eu tenho. Não, você não tem. Então você vai à igreja e diz, eu creio que algo aconteceu. E não olhe para as coisas da mesma maneira que eu fazia. Aleluia. E em poucos dias você se encontra exatamente na mesma velha rotina em que você estava. Dúvidas, razões e tudo mais. Bem, agora, se o pastor fulano de tal disse que aquilo não estava certo, eu não creio que esteja certo. Eu apenas tomarei sua palavra para isso. E digo a vocês que vou fazer isto e fazer aquilo. E você encontra você mesmo subindo e descendo. E entrando e saindo. Vê? Você simplesmente não foi longe o suficiente. Então, motivo das altas e baixas. Aí eu creio que aquele fulano de tal lá falou que aquilo lá não é verdade e eu vou, tipo assim, acreditar. O profeta está aconselhando, não faça isso. Vai na palavra e vê, confira ali na palavra. Você só vai tomar atitude se aquilo estiver de acordo com a palavra. Se não, você vai encontrar subindo, descendo, entrando, saindo e oscilando, né? Você diz, irmão Brana, eu tenho todas as evidências, eu sei, mas nós não estamos falando sobre evidências. Nós estamos falando sobre o produto, correto? Sim, Senhor. Eu tenho visto pagãos gritarem. Eu tenho visto falar em línguas. Eu os tenho visto tomarem um lápis e escreverem em línguas desconhecidas e um feiticeiro se levantar e ler, interpretar e dizer a verdade. Se um homem pode falar em línguas, se um homem pode gritar, se um homem pode ver visões, se um homem pode fazer alguma coisa, alguma dessas outras coisas que ele pode fazer, sem o amor divino estão perdidos, correto? Cristo está no coração, vê? Então não se engane por sinais e evidências. Há todos os tipos de sinais. A Bíblia diz, nos últimos dias falsos profetas se levantarão e mostrarão tais sinais e enganaria até o eleito, se possível. Volte para os sinais da Bíblia. Notem agora, eu vos darei um novo espírito e colocarei meu espírito. Só mais um pouquinho, irmãos. Notem, um novo coração é colocado exatamente no seu interior. E o novo espírito é colocado exatamente no centro do seu novo coração. E seu espírito é colocado exatamente no centro do novo espírito. Se fosse desenhar, seria 3 círculos, né? Um círculo seria o coração, o círculo menor seria, Deus coloca o espírito dele, e no centro, colocaria um novo espírito em você, e no centro o espírito de Deus. Quando aquela mola é colocada no centro do relógio, controla cada movimento daquele relógio. E essa é a questão, amigos. Agora, eu espero que você veja isso
E eu não estou dizendo isso para tentar torcer ou ser indiferente. Eu estou somente dizendo isso porque eu sei que algum dia estarei no julgamento com você. Veja, se o Espírito Santo está no centro de seu espírito, aquela mola do relógio faz todo o resto dos movimentos, apenas marcar exatamente no lugar, mantendo a hora certa. Quando o Espírito Santo está no centro do seu espírito, faz cada ação do Espírito Santo em você marcar exatamente de acordo com o relógio de Deus, a Bíblia, certo? Você não mente, você não rouba, você se associa e você se associa, quer dizer, é sociável, né? E você é amável e você tem alcançado paz, alegria, resignação, bondade, mansidão, humildade e paciência, porque todos os frutos do Espírito batem certo com esta mola. Veem o que quer dizer? Agora, é a mola principal que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. Não é sua igreja que faz isso. Não é seu pastor que faz isso. Não são seus gritos que faz isso. Não é o seu falar em línguas que faz isso. Não é seu culto de cura que faz isso. É o Espírito Santo que o faz. O Espírito Santo de Deus no centro do seu novo espírito. Isso faz operar em toda a igreja exatamente uma grande porção de amor. E não precisamos disso, amigos. Deixa eu ler novamente. Não precisamos disso, amigos. Examinemos a nós mesmos hoje. Examine-se isso pela palavra. Vê? Está a nossa vida batendo assim? Vê? Tudo, amor, o fruto disto? Como você sabe que está mantendo o tempo certo? Tem o amor? Não se exalta, não se ensoberbece, é sociável. Eu lembro do meu velho pai, ele costumava falar assim, fulano de tal é antissocial. Às vezes no sítio, uma ponte, né, a chuva arrastava uma ponte lá, e aí os vizinhos, todo mundo combinava, sábado, tal dia, todo mundo, não vamos trabalhar para nós vamos juntos arrumar aquela vala, aquela coisa que estragou lá. E aí tinha algum que tratava de ir, não ia, outro se escorregava, ia se divertir, fazer outra coisa. Aí as pessoas falavam, por que fulano? E aí então eu lembro deles comentando ali, aí lembro do meu pai falando assim, que aquela pessoa era uma pessoa antissocial, certo? Mas aqui a Bíblia está dizendo, né, o profeta está nos dizendo que você é sociável, não com as coisas erradas, mas com as coisas corretas, então você é sociável, né? Já estamos quase nos últimos parágrafos aqui. É sociável, prestativo, amoroso, crendo em todas as coisas, esperando em todas as coisas, amor, alegria, paz, resignação, bondade, brandura, paciência, humildade e fé. Todas estas finas qualidades estão pulsando na vida das pessoas, quando o Espírito Santo está pulsando ali. Agora, não é por concepção intelectual que isso produz, é trazida pelo batismo do Espírito Santo. Se você está tentando viver uma vida cristã, você está somente personificando. Mas a vida cristã não é feita por tentativas, você tentando por você mesmo. Não é. Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo por mim mesmo, mas por Cristo que vive em mim. Ele morreu para as coisas do mundo. Cristo era a principal mola em sua vida. Estava pulsando em sua vida, exatamente da maneira que Deus tinha posto aqui e na Bíblia. Entendem o que digo? Esse é o último parágrafo, tá? Parágrafo 34. Entende o que eu digo? Essa é a razão pela qual nós somos irritados. Nós somos irritados um com o outro hoje. Essa é a razão que há desavença e incompreensões entre nós. Esta é a razão que os assembleianos não podem crer juntamente com os unicistas ou ter companheirismo. Esta é a razão que os unicistas não podem crer com os assembleianos.
Esta é a razão que os metodistas não crerão com os batistas. Esta é a razão que os presbiterianos não crerão com nenhum outro. Esta é a razão destas facções, e diferenças e desavenças, e incompreensões e tudo isto, aquilo e aquilo outro. Nós podemos gritar, falar em línguas, organizar, educar, qualquer coisa que nós chamamos isto, mas até que o Espírito Santo de Deus venha no meio de sua igreja e comece a fixar o poder de Deus, esta é a questão. Vê, você é conhecido. Então, nós lemos do 23 ao 34 dessa mensagem. Tem muito mais coisa. Assim, o 46, nós vamos até o 34, mas eu vou ler o 46, tá? Esse aqui nós vamos, é um plus. Plus, algo mais. Além da mensagem que Deus já nos entregou, você vai levar para casa mais essa bênção aqui do 46. Vai falar sobre... Isso aqui é demais, viu? Esse parágrafo 46. Então, eu vou ler, vocês vão prestar atenção. Eu até desenhei aqui o símbolo de masculino e feminino, no sentido da vida, né? Do segredo da genética da vida. E anotei aqui: a ciência não sabe construir células de sangue, não conhece a fórmula da vida. Isso é um grifo meu, eu que anotei de caneta aqui. Olha o que o profeta vai falar. Agora, espere apenas um minuto. Todos vocês, presbiterianos, batistas, pentecostais, assentem-se somente um minuto e ouçam isto. Todos vocês que se apresentam em suas denominações, e quão bem vocês possam fazer isso, ou que voz melodiosa você tenha, ou se vai cantar no coral, cuidado no inferno, notem, observem. Agora, porque é isso, então, se eu vou viver fisicamente, eu tenho que comer. E o alimento que como converte-se em células de sangue. Isto é algo misterioso. Eles não podem tomar aquele alimento e não há outra maneira que possam converter isto em células de sangue. Isso aqui é tremendo, viu? Células de sangue. Somente Deus faz isto, pulsando em seu corpo. Desenvolve-se. Eles não podem conseguir um maquinário e nem alguma outra coisa mais, porque as células do sangue têm vida nelas e eles não podem produzir vida. Eles não podem produzir vida. Então nós vamos encerrar aqui. E então fica mais esta bênção, que a ciência pode fazer o que quiser, pode sintetizar. Esse dia um aluno perguntou o que era sintetizar. Produzir em laboratório. Eles podem pegar os componentes de uma célula de sangue e falar, aqui tem hemácias, acho que é isso, hemácias, tem leucócitos, tem o nome das partes da célula ali. Pode olhar no microscópio, falar os nomes, ótimo. Mas eles não podem fazer uma célula de sangue. Ah, mas se imitar? Pode imitar. Pode pegar o material e imitar uma célula de sangue, mas eles não sabem inserir vida na célula para ela funcionar. Agora, o organismo humano sabe. Você come um tomate, você só come tomate, você não precisa entender nada de tomate. Você come e o seu organismo, a vida de Deus, a inteligência divina, faz com que os nossos órgãos digestórios trabalhem em conjunto e faz com que aquele tomate vira célula de sangue para alimentarmos. Porque o nosso corpo, na verdade, é alimentado no sangue. Você come pela boca, o estômago recebe o alimento, mas no processo de digestão, os nutrientes vão para o nosso corpo e se transformam em células sanguíneas. Então veja que a máquina para fazer sangue está dentro de nós. Já viram por que a ciência tem que ter banco de sangue? Tem que falar para a pessoa doar sangue, ó, não é isso? Por que eles não fazem sangue? Eles não são os bons? A ciência faz trator, faz avião, faz arma de guerra. Por que ela não faz célula de sangue? E tem para vender, para colocar nas pessoas. Tem que estar pedindo para um e para outro. Muito bem, então, não vou responder isso aqui. Então, isso aqui é coisa para cristão.
estão revelados, né? Sabe que Deus é o autor da vida. Nós vamos nos colocar de pé nesse instante e vamos então encerrar esse culto. Lembrando que a palavra, a mensagem não encerra, ela continua. O Espírito Santo continuará trabalhando isso em cada coração, eu tenho certeza disso. Mas até aqui foi a fatia ou as fatias que o Espírito Santo determinou do pão da vida, a palavra. E agora então vamos nos despedir e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Pai bendito, Deus de infinita graça, ser com cada um, ó Pai, que tirou um tempo, ó Deus, para estar com o Senhor, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Cada um agora, ó Pai amado, que usufrua também das bênçãos do Senhor, que o Senhor reservou para cada um daqueles que buscam o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.